Ontem ele botou o Ronald, né? Então ele faz o Vila Sante como primeiro volante e põe o Ronald para fazer um 4-1, 4-1. Mas o Grêmio tem variado muito, e o Renato falou um pouco sobre isso ontem, porque na maior parte das vezes ele joga num 3-4-2-1. Então ele adianta os dois alas, seja de um lado o João Pedro, que jogou mais do que o Fábio, seja do outro lado o Reinaldo, e faz os meias, que são meias pontas. Então ele vai ter, como ontem, Lucas e Everton Galdino, e depois ele pode pôr Cristaldo, que é um meia, e Ferreirinha, e varia um pouco, mas a função dos dois é a mesma, jogar por trás do Luis Soares. Quando ele faz, como fez ontem, um 4-1, 4-1, porque ele não tinha o Jeromel, e ele entendeu que tinha só um atacante para marcar, então ele deixou os dois zagueiros, porque era o Diego Costa, que ia jogar na frente, até porque o Eduardo não jogou, né? O Eduardo ficou no banco. Então, você tinha só o Diego Costa para marcar, ele joga com um zagueiro e deixa o outro na sobra, que normalmente o Kahneman sai muitas vezes do combate, mas você varia com o Bruno Alves. Mas ontem ele não tinha o Jeromel. Se tiver o Jeromel, ele vai jogar 3, 4, 2 e 1. E esse 1 sempre é o Luis Soares, que quase sempre é o Luis Soares, a não ser quando não tem condição física, que se movimenta dos dois lados e vai sempre dar espaço. Acho impressionante como o Renato tem conseguido variar esses pontas, esses meias pontas, que não tem nenhum brilhante, nem o Lucas Bezotti é brilhante, nem o Ferreirinha, nem o Everton Galdino, nem o João Pedro Galvão, nenhum é brilhante, e ele consegue revezar os dois, você nunca sabe quem é que vai jogar, e ele tem conseguido fazer um time que chegou ao nível de ter o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, embora tenha a quarta pior defesa. O Grêmio chegando a impressionantes 57 gols no Brasileirão, e isso faz também o ajuda a estar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro nesse momento, empatado em pontos com o Palmeiras e com o Botafogo. Antes de eu entrar aqui agora na sequência das chances de título e também contra o rebaixamento, quero saber o voto de vocês dois na nossa enquete. Quem é o craque do Brasileirão hoje, 10 de novembro de 2023? Ou vocês já podem projetar para até o final? É difícil, né? Porque com a imprevisibilidade do campeonato, projetar alguma coisa está complicado. As opções que a gente deu: Paulinho do Galo, Soares do Grêmio, Tiquinho Soares do Botafogo ou outro. E aí vocês escolhem. Qual que é o teu voto, Rodrigo? Então, o craque dessa semana, né? Porque, assim, a gente não, eu acho que não tem ainda um craque claro. Se a gente estivesse votando talvez há 2, 3 semanas atrás, seria um jogador do Botafogo, certamente até pela campanha. E aí você poderia discutir se era o Tiquinho ou se era o Lucas Perry, mas eu acho que hoje é o Soares, porque assim, é o jogador mais vistoso, que é o jogador de desempenho técnico que chama mais atenção, mais atrativo de ver desse campeonato para mim. Então eu vou por isso aí, mas eu acho que ainda não tem um craque claro. Essa é a minha opinião. Mas das opções postas, eu iria no Soares. E você, Bebê? Eu acho que é muito o melhor craque de todos os tempos da última semana, como disse o Rodrigo. Mas eu acho que a gente... E aí eu vou bater bumbo para nós mesmos um pouquinho. Que, assim, essa semana a gente teve a sorte de falar. Precisamos falar sobre o Luis Soares, porque ele já era o líder de assistências do campeonato já há 3 semanas, e nessa nossa crise da imprensa, que as pessoas se comunicam mais pelos grupos de WhatsApp do que lendo o que está acontecendo, os grupos de WhatsApp do Grêmio falam do Luis Soares há décadas, e a gente demorou para trazer o Luis Soares para o foco principal, apesar dele já ser líder de assistências do campeonato há um tempão. Se você for pensar no número, exclusivamente no número, mas não é o número que está em questão aqui, o Paulinho participa de 43% dos gols do Atlético, porque o Paulinho é artilheiro do campeonato agora e tem um passe para gol. O Luis Soares participa de 42% dos gols do Grêmio, com 14 gols, é o terceiro goleador do campeonato, e o líder de assistências com 10. São 24 participações em gol das 57 do campeonato. O melhor jogador do campeonato, neste momento, é o Luis Soares. Eu não sei quem vai ser na 38ª rodada. Justo. Opinaram, argumentaram e votaram na nossa enquete, assim como vocês. A maioria está indo com a galera, claro, muito motivado por essa semana espetacular. E é curioso, né? Como o Luis Soares, que tem essa marca de goleador artilheiro, está sendo o garçom também do campeonato. Muito interessante essa
nova faceta que a gente também conhece do Luizito Soares agora. Entramos agora, então, nas chances dos times nessa reta final de Campeonato Brasileiro, das mais imprevisíveis dos últimos tempos. E depois eu até pensei em fazer um roteiro, assim, fazer um vídeo brincando com isso, falar assim, fazer um vídeo assim, por exemplo. A pessoa que criou o roteiro do Brasileirão, o cara falou assim, vamos fazer um Brasileirão imprevisível? Aí viraram para ele e falaram assim, vamos. Tá, mas como é que vai ser isso? Não, vai o seguinte, no primeiro turno, a gente vai pôr o Botafogo liderando o primeiro turno com a maior pontuação da história. Alguém vai falar assim, Botafogo? Não vai colocar o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Galo? O Botafogo? Não, é o Botafogo, mas não vai parecer muito loucura, não. Vamos pôr o Botafogo, beleza. Coloca o Botafogo na liderança com a maior pontuação da história dos pontos corridos. Aí o outro vira e fala assim, não, então o Botafogo vai ser o campeão, né? Calma, que no segundo turno tem surpresa. Surpresa? Mas abriu 13 de vantagem, vai ter surpresa? Vai. Vai chegar na 33ª rodada e 6 times estarão separados por 5 pontos. Faltando 5 rodadas, claro que com diferenças para um e outro. Aí você vai falar assim, como assim? E mais, o Botafogo vai tomar 2 viradas de 4-3 jogando em casa, tá? E não vai ver o centroavante principal do campeonato, que para muitos é o craque, ficar fora porque teve que mudar o seu mando de campo por causa de um show da RBD. Porque se tivesse jogado em casa, o centroavante não teria vindo para a partida. Cara, é um roteiro, assim, absurdamente maluco. Se alguém falar isso no começo do campeonato, eu ia internar. Fala assim, sai daqui que você tem que ir direto para o hospício. Dito isso, diante de toda essa loucura, as chances que se apresentam são essas. Chances de título do Botafogo antes e agora depois da rodada. Eram de 30%. Eram de 35%, perdão, vão para 30%. Caíram 5%, deram uma recuada. Depois de mais uma derrota, o Botafogo vem derretendo. Do Red Bull Bragantino, era de 32%, caiu para 25%. O Bragantino foi derrotado pelo São Paulo nessa rodada. O Palmeiras era de 25%, caiu para 19,8%. Foi derrotado, atropelado pelo Flamengo na rodada. Do Grêmio, mais do que triplicou a chance do Grêmio. Era de 5%. Pulou para 18% depois da virada maluca para cima do Botafogo em São Januário. Do Flamengo, que estava quase descartado, pelo menos nas chances. Aqui a gente nunca descartou e acho que a maioria das pessoas também não. 1,5 pulou para 6,2. Cresceu substancialmente, quase quadruplicou as chances do Flamengo. E do Galo se mantiveram em 0,4. O Galo empatou com o Corinthians, a gente vai mostrar os gols na sequência. Grêmio e Flamengo são os que mais cresceram nessa reta decisiva, PVC. Eu acho que vai depender, o Fla-Flu vai ser muito determinante, porque se o Flamengo ganhar o Fla-Flu, vai ser impossível não olhar para o Flamengo como o maior candidato ao título. Até porque as 2 grandes viradas dos pontos corridos, são 3 grandes viradas dos pontos corridos. Sempre o São Paulo de 2008 também, que era um time que tinha essa cara de deixou chegar, e aí assumiu na 33ª rodada e foi campeão. Chegou a ficar 11 pontos abaixo do Grêmio, mas as outras 2 grandes viradas são do Flamengo, a de 2009 e a de 2020. O 2009 que o Palmeiras chegou a ficar 13 pontos na frente do Flamengo, o Flamengo em 11º lugar, e a de 2020, o São Paulo teve 7 pontos de vantagem na 24ª rodada e na 27ª rodada, embora na 27ª rodada o Flamengo tivesse um jogo a menos. Mas são as 2 grandes viradas, as 2 viradas mais recentes, quem virou foi o Flamengo. Então a gente vai olhar para o Flamengo, se o Flamengo ganhar o Fla-Flu. Agora, o Fla-Flu tem todo o ingrediente que a gente tratou aqui ontem e vai tratar até amanhã na hora do jogo, 6h30 da tarde, porque o Fluminense não quer deixar o Flamengo ser campeão e o Flamengo quer carimbar a faixa do Fluminense, que não foi carimbada pelo Internacional, pode ser carimbada no Fla-Flu. Então o grande jogo do sábado não é Palmeiras Internacional, o Palmeiras vai jogar mal em Barueri contra o Internacional, mas pode ganhar o jogo. Independentemente de ganhar o jogo, o Palmeiras pode fechar a rodada como líder, o Bragantino pode fechar a rodada como líder, o Botafogo pode fechar a rodada como líder, o Grêmio pode fechar a rodada como líder, o Flamengo não pode fechar a rodada como líder, mas ele pode ser o maior candidato ao título se ganhar o Fla-Flu.